Hoje nós vamos dar continuidade a uma série que nós fizemos de dons espirituais. E o tema da mensagem de hoje é o dom de línguas, ou línguas estranhas, ou orar em línguas. Talvez você já tenha ouvido alguns desses termos. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Mari Garcia Bittencourt e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue também nas minhas redes sociais e no meu segundo canal, Bíblia Falada com Mari Garcia. Você vai ouvir as escrituras sagradas com a minha voz e vai ser edificado. E nós vamos falar um pouquinho sobre o dom de línguas. Muitos hoje, algumas igrejas não aceitam o dom de línguas, outros aceitam. Qual será a vontade de Deus para os dias de hoje? Os tempos de Atos 2, eles são os mesmos tempos de hoje. Nós devemos olhar para Coríntios e nos espelhar diretamente para os dias atuais. Para nós começarmos, eu quero ler com vocês Marcos 16:15, que diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E ele continua com outras características, mas eu quero que você se atente para falarão outras línguas, falarão novas línguas. Existem 9 tipos de dons. 7 dons são bem explícitos no Antigo Testamento e apenas 2 nós conseguimos enxergar com mais naturalidade, mais certeza no Novo Testamento, após a Nova Aliança, após Atos 2, o derramar do Espírito Santo, o primeiro derramar, essa chuva temporã. Então, existem outros dons, outros 2 dons que aparecem depois dessa Nova Aliança, que é o de línguas estranhas e o de interpretação. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios 13, nós vemos assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Ou seja, o falar em línguas, falar a língua dos anjos, que provavelmente é esta língua dos anjos aqui, é uma língua estranha, é uma língua que nós não entendemos racionalmente. Se não houver amor, de nada adianta, nenhum dom, mas aqui está especificamente: não adianta falar língua de homens, falar bem, ser eloquente, falar em língua, se eu não tiver amor. Então o amor, ele vem em primeiro lugar. E quando nós vamos para Atos 2, lá no versículo 1, diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha aí, este é o primeiro derramar do Espírito Santo. Depois que Jesus sobe aos céus, ele declara que deixaria o Espírito Santo. E aqui tem o primeiro derramar do Espírito Santo. Continuando o versículo 4, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. No grego, noutras línguas aqui, na tradução é glossa, diferente de alguns lugares quando fala línguas de países distintos, que é dialetos. Aqui, glossa é quando se trata de línguas estranhas, línguas espirituais, este dom que apenas o Espírito Santo pode nos dar, ok? 1 Coríntios 1 diga: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Então, aqui, em primeiro lugar, buscar o amor, né? Esse amor aqui que Paulo está dizendo para buscar é o amor ágape, né? Que ele expressa o amor de Deus, né? A forma de amor mais acima de qualquer outra intenção do coração, é esse amor ágape, né? E também é dito para que a gente deseje buscar com dedicação. No grego é desejar ansiosamente estes dons. Então, a gente precisa buscar realmente estes dons. Esses dons, eles estão disponíveis para o povo de Deus, para aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. E a partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador e eu sou batizado no Espírito Santo, eu recebo ali o Espírito Santo de Deus, eu aceito Jesus, naquele momento eu
posso, e muitas pessoas falam em línguas neste momento, ok? A gente vai entender um pouquinho. Algumas pessoas falam em línguas, oram em línguas, mas não entendem o que estão falando. Ali é uma edificação pessoal, né? A gente vai entender um pouquinho como funciona essas diferenças. E continuando lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 2, eu não falei o capítulo anteriormente, mas é capítulo 14, diz: Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Então aqui já vem uma característica muito importante do dom de falar em línguas. Quando nós falamos em línguas, nós não falamos para homens, nós falamos para diretamente para Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Então aqui nós temos uma primeira característica do orar em línguas, do falar em línguas, o dom de línguas estranhas. Eu estou falando para Deus, eu estou falando para minha edificação apenas. E vocês lembram lá atrás que todo dom espiritual ele precisa ser para a edificação da igreja? Então aqui fica uma, digamos que a Bíblia ela não tem nada que venha negar o que já foi dito. Então a gente precisa entender o porquê que foi inserido essa característica no dom de línguas. O dom de línguas por si só, ele é para a edificação pessoal. Agora, a gente vai entender o restante. Vamos lá. Ó. Versículo 3. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Então aqui existe uma outra característica bem importante. Falar línguas por si só entra como oração em línguas, é uma oração para edificação pessoal. Quando eu falo em línguas publicamente, para edificação de público, para edificação da igreja, para edificação do corpo de Cristo, eu preciso necessariamente de uma interpretação. E aqui está dizendo que a partir do momento que a língua é interpretada, ela tem o mesmo valor da profecia, falando coletivamente, ok? Se ela não for interpretada, ela não tem a mesma função e o mesmo poder que a profecia. A profecia ela vai ter função de consolar, de edificar. Tá vendo? Ele está falando tudo aqui. Então ele diz: Eu prefiro que vocês profetizem. Quem profetiza é maior. Ele está comparando, né? Profetizar com falar em línguas. Isso porque em algum momento elas são quase a mesma coisa. É quase como comparar uma nota de 100, que é profetizar, e duas notas de 50, que é falar em línguas. Se eu não tiver quem interprete, essas duas notas de 50, digamos que ela vira uma nota de 50, ok? Se eu tiver quem interprete a oração em línguas, ela se torna duas notas de 50. Deu para entender? Ok? Então, as línguas com interpretação, elas são completamente diferentes do que a língua sem interpretação. Lá no versículo 21 de 1 Coríntios 14, diz assim: Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes. Presta atenção agora nisso. As línguas são um sinal para os descrentes. Primeiro a gente ouviu a oração em línguas para edificação pessoal. Depois nós ouvimos sobre falar em línguas com interpretação. E agora a gente tem um terceiro modelo, um terceiro tipo de oração em línguas, de línguas estranhas, que é línguas são sinal para os descrentes. Versículo 22. E não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Então aqui ele está dizendo assim, a língua dita no coletivo, se tiver uma pessoa não crente passando, ela vai falar, não vai entender nada, ela nem sabe o que é oração em língua, e ela vai achar que a pessoa é louca. Então é um sinal para um descrente, né? Um sinal de que tem alguma coisa errada ali. É o versículo 24. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todo será convencido de que é pecador e por todo será julgado. Então, a profecia ou a oração em línguas interpretada, falar em línguas interpretado, ele já tem uma função coletiva, uma função de abençoar até o descrente, ok? Versículo 25. E o segredo do seu coração será exposto. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então, essa língua como sinal do incrédulo também acontece lá em Atos 2, versículo 4, quando lemos assim: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: Acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então,
Como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia. Aí lá no versículo 11, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então aqui uns dizem que estava sendo orado em línguas estranhas e as pessoas ouviam a interpretação na sua própria língua. Outros dizem que aqui as pessoas estavam falando em dialetos distintos. Eu acredito mais na primeira opção, porque afinal de contas aqui é continuação de Atos 2, do derramar do Espírito e as línguas de fogo rodando e eles profetizando e falando em outras línguas. E ali junto com aquilo os descrentes, lembra? Sinal para os descrentes. Os descrentes ouviram na sua própria língua. Porém, também temos pessoas que recebem dom de falar na língua do país. Teve até uma história há pouco tempo atrás que eu ouvi que o irmão ele estava na Alemanha, era um irmão assim da África, não entendia a língua nem nada, o Senhor tinha mandado ele para lá para pregar o evangelho, e ele orou, orou, orou e pediu ao Senhor para poder conseguir pregar o evangelho para ali para os alemães. E então, um certo dia ele estava ao lado de umas mulheres conversando e ele começou a ouvir na língua alemã e a partir dali ele começou a falar em alemão sem nunca ter feito aula de alemão. E aí é um outro milagre que pode até entrar parecido com esse aqui, sinal para o descrente, porque o Senhor trouxe um dom para que ele falasse em outra língua. Aí, na verdade, é um dialeto realmente, ok? Aqui tem pessoas que acreditam ser o dialeto também e pessoas que dizem que aqui é o glossa, né, que é só essa língua estranha, ok? Essa manifestação, ela é bem semelhante ao dom de 1 Coríntios, que nós estamos lendo, e a confusão das línguas na Torre de Babel acabou que foi revertida no dia de Pentecostes. Vocês lembram que no dia da Torre de Babel, o Senhor ele fez confusão com as línguas por conta de um pecado ali, de crescer aquela torre para ser mais do que Deus, o orgulho corrompendo o coração, Satanás corrompendo o coração daqueles homens, né? Alguns dizem até, historiadores dizem que foi Nimrod, mas a Bíblia mesmo não traz clareza de que foi Nimrod, mas existem historiadores que declaram isso, como o próprio Flávio José. E ali depois Deus derruba aquela torre e faz com que as línguas fiquem todas confusas. Quando chega no Atos 2, essas línguas elas são unificadas e através da oração em línguas, os descrentes começam a ouvir a própria língua. Então ali tem uma restituição de algo que havia se perdido lá atrás por conta do pecado, ok? Deus acaba unindo o povo novamente através desse derramamento do Espírito Santo. Então, basicamente, para nós terminarmos, existem 3 tipos de línguas estranhas. A linguagem da oração, que todo crente pode, quando é batizado, todo cristão, você aí, quando for batizada, ou se você já foi, você pode falar, você fala diretamente com Deus e é para a sua edificação. Ninguém vai entender o que você está falando. Então, não é indicado falar abertamente de microfone, em público, para muita gente, a não ser que você esteja em momento de oração e todos estejam orando em línguas, cada um para a sua própria edificação. Em segundo lugar, Deus fala, quando Deus fala a língua estranha e a pessoa recebe a interpretação, ele está falando para o homem, né? A mensagem dada ao homem, porque está sendo interpretada, né? Então todos entendem. Aí é uma edificação coletiva. E em terceiro lugar, este sinal aos incrédulos, que o homem fala a Deus e a outro homem, ok? Só quem recebe a mensagem só quem recebe a mensagem acaba entendendo essa mensagem. Ou seja, só quem tem o dom de interpretar, só quem tem o dom de ouvir na própria língua. Porque Deus ele dá o dom para a pessoa que ele quer interpretar na sua própria língua, ok? E acaba edificando terceiros. Muitas vezes são os descrentes. É um dom maravilhoso, incrível. Porém, nem todos têm este dom de interpretar, mas de orar em línguas. Você aí pode. E eu vou falar alguns benefícios de orar em línguas que são conhecimento revelado, edificação na fé, orar à vontade de Deus, andar em vitória sobre a carne, desenvolver a sensibilidade espiritual, adentrar no perfeito louvor e desfrutar de intercessão sobrenatural. Com certeza vale a pena você orar em línguas aí na sua casa, de joelho no chão, com um grupo de mulheres, com um grupo na sua igreja, ok? E eu tenho certeza que a partir daí o Senhor ele pode fazer um derramar de muitos outros dons na sua vida. Amém? Então nós vamos terminando por aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo.